Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado especial o meu caro amigo, meu confrade na Academia Paulista de Letras Jurídicas, onde preside, onde temos 80 grandes juristas, não só de São Paulo, mas alguns de outros estados, que participam sob a presidência de Rui Altenfeld. Foi secretário de Estado, preside o Conselho de Assuntos Estratégicos da Fiesp de São Paulo, enfim, com uma grande atuação, articulista de principais jornais, tanto do Estado, Correio Brasiliense, Folha, um cidadão que exerce a cidadania e que tem amplo conhecimento dos problemas brasileiros. Vamos falar um pouco sobre a conjuntura. Meu querido Rui, como é que você vê hoje o nosso país, em que, de um lado, nós percebemos que, nada obstante todas as críticas que foram feitas, o país começa a sair da crise, a economia começa a andar, nós tivemos uma queda de PIB inferior à queda de Reino Unido, de outros países relevantes, como Bélgica, como a Suécia, etc. E tivemos também, em nível de combate a essa pandemia, um número de mortes, se analisarmos por 100 mil habitantes, menor do que de muitos países desenvolvidos. E que, nada obstante, os poderes ainda não se entenderem, poderes, principalmente o Poder Judiciário, invadindo competências do Executivo e do Legislativo, nada obstante a qualidade dos seus membros, e, indiscutivelmente, como li num artigo do Carlos Alberto de Franco, nesta segunda-feira, em que ele mostra que a imprensa, inclusive, tomou mais posições ideológicas do que de prestar informação ou de auxiliar a formação. Como é que você vê essa conjuntura de um país que, nada obstante tudo isso, continua a enfrentar os problemas e, de certa forma, a sair da crise em que todos achavam que seria irreversível e que, de rigor, está demonstrando que nós podemos superá-la? Qual é a sua opinião sobre o Brasil atual, você que preside o Conselho da Fiesp e tem como preocupação repensar o Brasil? Primeiramente, Ives, eu fico muito contente em te ver, já gozando de plena saúde, escrevendo novamente de uma forma que todos nós, seus alunos, e eu me considero seu aluno, aprendemos cada dia mais. Sada, você escreveu no Estadão um artigo com o título "Quando os juristas dificultam". E, realmente, a lição que você dá, que você rememora do professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, me fez reler alguns trechos dos livros do Canuto Mendes de Almeida. E o momento em que nós vivemos atualmente, político, jurídico, institucional, me faz lembrar exatamente o que você escreveu e o que o professor Canuto Mendes de Almeida deixou nos seus livros. É a confiança com base naquilo que efetivamente está acontecendo. E, evidentemente, que eu tenho confiança em que o Brasil vai encontrar politicamente o seu caminho correto. Mas eu tenho a minha séria desconfiança, pelo menos agora, que, sob o aspecto político e jurídico, o professor Canuto Mendes de Almeida
E você, Ives Gandra, tem toda a razão. E eu concordo que os juristas, não apenas os juristas, mas os economistas, estão dificultando o Brasil encontrar os trilhos corretos do desenvolvimento. Rui, aliás, isso que você coloca, realmente, eu também concordo. Não só os juristas, os economistas, os próprios sociólogos, políticos. Mas, na verdade, com a crise que todo mundo enfrentou e enfrenta ainda, os jornais publicam que todos os países tiveram uma queda acentuada do seu PIB e enfrentam dificuldades na retomada. O Brasil não é diferente. O que me preocupa no Brasil é que, enquanto os outros países estão enfrentando o problema da saúde e da recuperação econômica, que nós também estamos enfrentando, o governo federal está enfrentando, nós criamos uma crise política desnecessária. E, às vezes, quando eu vejo brasileiros, nomes de prestígio no país, tentando levar para fora do país os nossos problemas para que dificulte ainda mais a recepção de investimentos, a recepção de apoio externo, para que politicamente possam destruir esse governo. Na verdade, nós somos brasileiros, e todos nós, independente das nossas ideologias, queremos que o Brasil saia da crise. Isso, efetivamente, é um peso a mais que o Brasil tem e que os outros países não estão tendo. Porque o que me impressiona nos outros países é que eles estão lutando contra a pandemia e contra o problema econômico sem as crises políticas que nós criamos e na qual a própria imprensa está envolvida, que tomou uma posição deliberada em relação à luta do governo para recuperar. E quando as coisas vão bem em alguns segmentos do governo, como aconteceu, por exemplo, em relação a esse auxílio emergencial, que salvou brasileiros de morrer de fome, entende? Não se dá relevância, ao contrário. Consideram que isso não foi feito para salvar brasileiros, mas apenas já pensando na eleição de 2022, quando, na verdade, naquele momento tinha que se pensar como fazer. Então, isto me entristece como brasileiro, como cidadão, porque, de rigor, todos deveriam estar unidos. E é evidente que, se houvesse uma união, os frutos para uma eleição de 2022, todos usufruiriam, porque todos teriam trabalhado para uma solução positiva. Nisso, aquilo que você colocou, eu também convirjo inteiramente. E, por outro lado, Ives, eu também acho que cada um de nós, como você faz diariamente, como eu procuro também fazer, devemos assumir plenamente a condição de cidadãos. Eu, inclusive, para minha honra, com a sua apresentação, o seu prefácio, acabo de entregar o Resgate da Cidadania, que são os últimos 30 principais artigos publicados em jornais no estado de São Paulo, Correio Brasileiro, onde eu procuro refletir junto com os leitores a respeito desses grandes problemas. Mas o que eu percebo, Ives, e torço para que isso não aconteça, é que nós não estamos, ou a maioria do povo brasileiro não está assumindo o papel de cidadão, ou seja, de participação efetiva na vida político, jurídica e institucional. E não tem muita ciência para isso. Politicamente, basta que o cidadão conheça os problemas principais que o país atravessa e assuma uma posição junto à área que ele pertence, junto aos serviços que ele participa, junto às academias, junto às federações, através do Conselho Superior de Direito. Eu tenho a honra de pertencer e você é o presidente, mas
Não adianta só chegar, participar e ouvir. Nós temos que, além de olhar, conhecer e aprofundar o conhecimento dos problemas, nós temos que influir para que isso efetivamente aconteça. Da mesma forma, na área jurídica, eu acho que não é bom o que está acontecendo, essa briga entre os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, com duas turmas decidindo de forma diametralmente oposta em casos importantes, o Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos, decidindo monocraticamente, o que eu tenho sérias dúvidas em termos de Estado democrático de direito, e, ao mesmo tempo, a primeira instância, as decisões tomadas de forma conflitantes, fazendo com que o cidadão comum fique descrente da justiça. Exatamente. Então, exatamente, esse é um dos pontos que nós vamos continuar discutindo no segundo bloco, mas que preocupa intensamente, porque no momento em que há uma corrente ideológica sendo assumida por juízes, desembargadores, ministros, nada obstante a qualidade moral e o conhecimento científico deles, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Vamos continuar discutindo isso no segundo bloco.